Bom dia, galera da turma 101. Vamos ver aqui a parte de matemática hoje. Vocês não mandaram as atividades que foram. Só 4 mandou atividade da parte de física, né, da turma 100. O resto ninguém mandou. Eu não sei o que está acontecendo com a turma 101, que ninguém está mandando atividade. Depois vamos conversar. Nós vamos ver hoje a parte de função polinomial do segundo grau, que não é nada mais, nada menos do que equação do segundo grau, que vocês já viram lá no nono ano, e agora vão ver com mais detalhe, tá bom? Então, o que é a definição de uma função polinomial? Diz a definição que a função polinomial do segundo grau é uma função dada no conjunto R do tipo ax2 mais bx mais c, onde o a, b e c são reais, são números, são valores. E o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a for igual a zero, a equação se resume em bx mais c. Bx mais c é uma equação do primeiro grau. Então, só é equação do segundo grau quando tem um termo elevado ao quadrado. Não esqueçam disso, tá certo? Então, se o a for igual a zero, nós temos uma equação do primeiro grau. Temos alguns exemplos aqui de funções polinomiais. Por exemplo, na letra A, eu tenho f de x igual a x2 menos 3x mais 4 igual a zero. Isso é uma função polinomial completa. Tem o termo A, tem o termo B e tem o termo C. Na letra B, eu tenho 8x ao quadrado menos 1. Eu tenho o valor de A, que é 8. O valor de B não tem na função, logo é zero. E o valor de C é igual a menos 1. Tá ok? Na letra C, eu tenho menos x2 mais 3 sobre 2x. No caso, o valor de A é menos 1. O valor de B é 3 meios. Eu não tenho o valor de C. Se eu não tenho, o valor é zero. Tá bom? Na letra D, eu tenho menos x ao quadrado. Nesse caso, o valor de A quem é? O valor de A é menos 5. O valor de B é zero. O valor de C também é zero. Tá bem? Então, é uma equação, uma função, equação quadrada, função de segundo grau, tudo é a mesma coisa. Na letra D, eu só tenho o termo em A, que é menos 5. Tá bom? Em geral, a função do segundo grau, ela é dada no conjunto dos reais. O domínio dessa função é dado no conjunto dos reais. Mas nem sempre vai valer tudo. Eu vou apenas aproveitar o subconjunto dos reais. Isso nós vamos ver com detalhe lá através de gráfico, quando estiver trabalhando com essa parte. Tá bom? Então, nós temos aqui um exercício inicial, que ele dá uma equação geral, f de x igual a x2 mais bx, mais c, vezes bx mais c, e pede o valor de a, b e c. Só que ele dá alguns dados aqui, f de 1 igual a 3, f de menos 1 igual a 1, tá? E f de 0 igual a 5. Nós vamos pegar esses valores aqui, o que tiver dentro do parênteses é o termo em x. Eu vou substituir na equação onde tiver x. E o 5 é como se fosse o y, eu vou igualar, tá bom? Então, como é que vai ficar isso aqui, A resolução. Eu pego a equação geral. Quem é a equação geral? F de x igual a x2 mais bx. Quem é o valor de x no primeiro caso? Que é, ele dá aqui, f de 1 igual a 3. Então, eu vou pegar o 1 e substituir f de 0 igual a 5. Pegar o f de 0 igual a 5. E vou substituir, A equação não é x2 mais bx mais c. O 0 eu substituo onde tem o x. Então, vai ficar, a vezes 0 ao quadrado, vezes b vezes 0, mais c. Ora, a vezes 0 é 0, b vezes 0 é 0, sobra c. Então, o c é igual a 5. O que eu fiz? Peguei o valor que está dentro do parênteses, substituí onde tem x. E igualei a equação. Como só sobrou c, o c é igual a 5. Já tem o valor do c.
Vou fazer para o segundo caso, f de 1 igual a 3. Fazer a mesma coisa. Onde tiver x na equação geral, eu substituo por 1 e igualo a 3. Então, ficou a vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é o próprio 1. b vezes 1. O 1 é o elemento neutro da multiplicação, fica só b. Mais o valor de c. C eu já tenho, substituo aqui. Ó. Então, vai ficar igual a 3. Ora, a mais b mais 5 igual a 3. Eu pego o 5, levo para o segundo membro, ele vai com sinal trocado. Se ele vai com sinal trocado, ele estava mais, ele vai com menos. Então, vai ficar a mais b igual a 3 menos 5. 3 menos 5 dá menos 2. Tá bom? Então, para a equação, vou chamar isso aqui de equação 1. A mais b igual a menos 2. Para o segundo caso, ó, f de menos 1, para o terceiro caso, f de menos 1 igual a 1. Então, vou substituir de novo na equação geral. Vai ficar a vezes menos 1 ao quadrado, mais b vezes menos 1, mais 5, porque eu já tenho o valor de c, eu boto lá na equação. E igual a quem? Igual a 1, que foi o que foi dado o problema. Fazendo essas continhas aqui, ó. Menos 1 ao quadrado dá 1, vezes a é o próprio a. b vezes menos 1 fica menos b. Então, vai ficar a menos b. O 5 vai para o segundo membro, vai com sinal trocado. Se ele vai com sinal trocado, ele estava mais, não estava? Ele vai com menos. Então, fica a menos b. O 1 já está do outro lado, o 5 vai com sinal negativo. Então, fica que a menos b é igual a menos 4. Eu vou chamar isso aqui de equação 2, tá bom? Por que não foi 1, 2, 3? Porque lá na 1, por exemplo, eu já tenho o valor só de c. Então, eu não chamo de equação, eu chamo o número de uma variável. Eu já tenho o valor de c. Nas outras, não. Eu tenho na segunda a mais b igual a menos 2 e na terceira a menos b igual a menos 4. Então, eu vou considerar duas equações. A2, A1 e A2, né? Nesse caso, o que nós vamos fazer? Eu tenho duas equações do primeiro grau e tenho duas variáveis ao mesmo tempo, no caso A e B. Quando isso acontece, o que eu faço? Eu posso encontrar o valor de A e B através da substituição, tiro o valor de A numa equação, substituo na outra, para encontrar o valor de B. Ou posso fazer pelo método do cancelamento, gente. Ora, como é que se faz o método do cancelamento? Pego as duas equações, no caso A1 e 2, tá? Coloquei uma debaixo da outra e vou verificar se tem termos iguais com sinais contrários. Se isso acontecer, eu já posso fazer a soma direta, tá? Se não tiver valores iguais e simétricos, eu tenho que fazer um artifício matemático. Que artifício é esse? Multiplicar uma das equações por um valor que torne um desses elementos contrário a um do outro da segunda equação. No caso aqui, eu tenho A mais B igual a menos 2 e A menos B igual a menos 4. Já posso somar direto. Ó. A mais A, quanto dá? A mais A dá 2A. E mais B com menos B. É a mesma coisa que eu ter 1 menos 1. Quanto dá? Dá 0. Então, eu cancelo o B com menos B, ó, e no resto, menos 2 com menos 4. Dá quanto? Menos 6. Então, eu tenho que 2A é igual a menos 6. Tá bom? Tirando o valor de A, ó, eu isolo a variável, no caso é o A. O termo que está do lado oposto da variável, é menos 6, vai ser numerador. E o que está junto da variável passa a ser denominador. Logo, o valor de A é menos 6 sobre 2, que dá menos 3. Então, o valor de A é menos 3. Ora, minha gente, eu não já tenho o valor de C? Já. Eu não tenho o valor de A? Tenho. Então, agora eu vou encontrar o valor de C. Então, não, o valor de C não. Já tenho o valor de A,
tem um valor de C, eu vou encontrar o valor de B. Eu posso pegar esse valor aqui de A, ó, e substituir em qualquer uma das equações. Peguei a primeira, ó, A mais B igual a menos 2. Que é o valor de A? Menos 3, eu substituí aqui, ó. Então ficou menos 3 mais B igual a menos 2. Tirando o valor de B, ó, menos 2 já está no segundo menos. O B que está no primeiro está com sinal negativo, vai para o segundo com sinal positivo. Tenho menos 2 mais 3, ou seja, 3 menos 2. Ah, pessoal, eu não sei quanto é menos 2 mais 3. É a mesma coisa que 3 menos 2, que dá 1. Assim eu tenho o valor de A, B e C. Agora o que eu vou fazer? Porque ele pede a equação. Eu tinha a equação geral. Vou pegar esse valor de A, B e C e substituir na equação geral para me formar a minha equação. Então, essa equação agora vai ficar ó, f de x, que é o valor de A, menos 3, eu substituo. Então, ficou menos 3x ao quadrado, que é o valor de B, 1. Eu substituo no lugar de B. Ó. Então, fica 1 vezes x. E que é o valor de C, 5. Então, a minha equação vai ficar menos 3x ao quadrado mais x mais 5 igual a 0. Esta é a equação que nós procurávamos através dos dados desse exercício primeiro. Ok, gente? É fácil. É só pegar os valores e substituir na equação. Tá bom? Vamos para o segundo exercício. O segundo exercício, ele dá a equação agora. A equação agora dada é x2 menos 5x mais 6. Ele quer para calcular f de 1, f de menos 1, f de 2 e f de 3. O que nós vamos fazer aqui? Parecido com o anterior, tá? Só que no anterior, a gente substituiu na equação algébrica. Agora nós vamos pegar essa aqui, ó, terra numérica, e substituir. Então, na letra A, ó, vamos resolver aqui, ó. Ele quer f de 1. Eu vou pegar o 1 e substituir nessa equação que foi dada. Qual é a equação que foi dada? x2 menos 5x mais 6. Então, f de 1 vai ficar, no lugar de x2, eu boto 1. 1 ao quadrado, menos 5 vezes x. No lugar de x, eu boto 1. Então, vai ficar menos 5 vezes 1 mais 6, que foi dado na equação. Quanto é menos 5 vezes 1? Menos 5. Tá? Quanto é 1 ao quadrado? É 1. Então, eu tenho que 1 ao quadrado mais 6 dá 7. 7 menos 5, 2. Tá ok? Então, na letra A, para f de 1, a equação x2 menos 5x mais 6 é igual a 2. É pegar o termo que está em x, ó, e substituir na equação onde aparece o x. Ó. Vou pegar o x, substituir por 1. E aí fica fácil, né? Mamão com açúcar. Tá bom, gente? Na letra B, ó, só mudou o valor. Em vez de 1, agora é menos 1. Cuidado com isso aqui, porque quando você está ao quadrado, ó, tem que elevar tudo ao quadrado. O valor, o número e o sinal. Então, ficou menos 1 dentro do parêntese ao quadrado. Se você tirar esse parêntese aqui, vai dar valor diferente no final. Então, cuidado. Menos, que é da fórmulazinha que foi dada, 5 vezes menos 1, mais 6. Faz essa continha, ó, menos 1 ao quadrado dá 1, tá certo? 1 mais 6, 7. Ora, menos 5 vezes menos 1, menos com menos, na multiplicação dá mais. Então, fica mais 7. Então, mais 7 com mais 5, não, mais 7 com mais 5 dá 12. Ó, 6 mais 1, 7. Não, é 6 mais 1, 7. 7 mais 5, 12. Então, aqui soma tudo, ó, porque menos 5 com menos 1 dá positivo. O 6 está positivo, o menos 1 está elevado ao quadrado, vai ficar também positivo. Se dá tudo positivo, soma-se tudo, o resultado é 12. Cuidado quando você tiver valores para elevar ao quadrado, que tem que elevar também o sinal, né? Na letra C, ó, f de 2, vou pegar o 2, ó, e substituir na equação geral. Vai ficar 2 ao quadrado
Menos 5 vezes 2 mais 6. Ora, gente, 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 6, 10. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Então, fica 10 menos 10. Então, f de 2 dá 0. F de 2 nessa equação dá 0. O f de 3, ó, fica 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. Quanto dá isso? Ó, 3 ao quadrado, 9. 9 mais 6, 15. E aqui 5 vezes 3, 15 dá negativo. Mais 15 com menos 15 dá 0. Então, gente, é só repetir, ó. É só repeteco. Não tem o que fazer. É pegar o valor e substituir na equação. O terceiro, ó, eu tenho f de x igual a 4x ao quadrado menos 1. Calcule f de raiz de 2, f de meio, f de menos raiz de 3 e f de menos raiz de 10. É a mesma coisa, só que agora você tem números irracionais, né? Nesse caso, vamos substituir os valores f de x na equação dada. Então, trazendo para cá, ó, letra A, f de raiz de 2. A equação é 4 vezes x ao quadrado, então fica 4 vezes raiz de 2 ao quadrado menos 1. Ora, esse número que está na raiz, tudo está ao quadrado. Então, eu corto a raiz, corto o expoente, sobra 2. 4 vezes 2, 8. 8 menos 1, 7. Esse problemazinho aqui com raiz, ó, nós fizemos revisão lá no início das aulas, né? Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado acaba com a raiz, some a raiz, some o expoente, tá? Propriedade de potência. Na letra B, ó, tem o f de meio. Pegar o meio e substituir no x. Então, fica 4 vezes meio ao quadrado menos 1. Ora, meio ao quadrado fica 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. 4 sobre 4 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então, para f de meio, nesta equação, vai dar que o f de meio é igual a 0. Na letra C, ó, f de menos raiz de 3. É a mesma coisa lá de cima, ó, da primeira. Só vai trocar valores. Menos raiz de 3 ao quadrado. Está tudo ao quadrado, inclusive o sinal. Ó. Menos vezes menos dá mais. Aqui cancela a raiz, sobra quanto? Sobra 3, não é isso? 4 vezes 3, 12. 12 menos 1, 11. Então, de novo, ó, menos raiz de 3 ao quadrado. Está menos, é como se eu multiplicasse menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Vai ficar só o 3. 4 vezes 3, 12. 12 menos 1, 11. Então, f de menos raiz de 3, nesta equação, vai dar 11. Para f de menos raiz de 10, ó, vai ficar 4 vezes menos raiz de 10, tudo dentro do parênteses, elevado ao quadrado, menos 1, que é a equação. Ora, quanto é menos raiz de 10 ao quadrado? Menos vezes menos dá mais, então fica positivo. Cancela a raiz, sobra 10. 4 vezes 10, 40. 40 menos 1 dá quanto? Quanto dá, gente? 39. Muito fácil, né? Então, gente, quando eles pedirem o f de x, eles vão dar valores, tá? Se eles dão valores, é só substituir na equação, tá ok? Depois nós vamos ver como resolver as equações. E aí a gente vai usar o quê? A fórmula de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a, onde delta é b ao quadrado, menos 4ac. Como nós temos dois sinais mais e menos, nós vamos tirar o valor de x' e x2'. Com isso, a gente encontra as raízes dessa função. Isso vamos para uma aula posterior e por hoje. Muito obrigado e até a próxima aula. Não esqueçam de estudar.
A turma 101, por favor, representante, me mande dizer o que está acontecendo, que eles não estão mandando os trabalhos. Não sei se as aulas não estão chegando, mas eu estou enviando todas, assim como eu envio no mesmo momento, para a 100, tá ok? Muito obrigado, até a próxima.